Olá a todos, estamos aí começando um seminário importante e agradecer primeiro a participação de todos e o convite feito pelo Observatório Social do Brasil para a gente tratar de um tema importante, que são oportunidades de negócios que as empresas têm nas compras governamentais. Trabalhamos com temas que interferem na capacidade de competição das micro e pequenas empresas, proporcionando um ambiente melhor para que as empresas consigam dar o seu retorno aí para a sociedade em termos de geração de emprego, em termos de geração de renda. E por que é importante nós tratarmos das empresas de micro e pequeno porte? Primeiro, é importante a gente dizer que as empresas, conforme a legislação complementar número 123, que foi sancionada ainda no ano de 2006, traz todo um arcabouço legal de incentivos para que as empresas possam se posicionar melhor na sociedade brasileira. E um dos dispositivos, uma das questões que a lei trouxe foi a definição do que é uma micro e uma pequena empresa, conforme essa definição, que muda conforme se tem necessidades de adequações em função de faturamento que se altera devido à correção inflacionária ou outras questões que impactam no faturamento da empresa. Hoje a empresa de pequeno porte é aquela que fatura até R$3.600.000 ano, no ano calendário civil, quando se faz aí janeiro a dezembro esse faturamento da empresa. E esse teto é importante porque vários dos dispositivos que nós vamos ter do tratamento chamado diferenciado para as micro e pequenas empresas, ela estará restrita a empresas que têm esse faturamento anual, esse porte, que é até 3,6 milhões, isso válido até o ano de 2017. Já no ano de 2008, a gente vai ter uma ampliação desse limite, que alcançará aí R$4.200.000 de faturamento ano, a partir de janeiro de 2018, como uma forma de correção que a gente tem em função da inflação acumulada em um determinado período de tempo. E por que é importante nós termos todo um conjunto de instrumentos de incentivo às micro e às pequenas empresas? Quando nós pegamos no cenário nacional, o que se observa é um crescimento do número de empreendimentos de micro e pequeno porte. Temos aí as projeções desde o ano de 2003 até 2017, neste ano, fechando aí em torno de 13 milhões de micro, pequena empresa e a figura nova que veio com a lei complementar ainda no ano de 2008, com o microempreendedor individual. E se nós olharmos as curvas, nós percebemos uma curva de crescimento tanto da micro e pequena empresa, mas principalmente do microempreendedor individual na nossa sociedade. Então houve um aumento no que se refere à formalização de empreendimentos em nossa sociedade, e faz com que essas empresas que antes estavam na informalidade, elas consigam ter acesso a vários dispositivos que o mundo legal proporciona, dentre eles o que nós estamos hoje tratando, que são as oportunidades que essas empresas têm nas compras governamentais. E quando a gente analisa o quanto esses pequenos negócios representam em termos da economia brasileira, em termos de impacto que nós temos dessas empresas, e é o que acaba justificando, em partes, você ter um tratamento diferenciado, conforme diz a Constituição Federal, é porque você tem uma grande parte do universo empreendedor em nossa sociedade são micro e pequenas empresas. Perfaz aí 99% do total das empresas constituídas formalmente em nossa sociedade são empresas até o faturamento de R$3.600.000 a ano, ou seja, até empresa de pequeno porte. Então, quase a totalidade do mundo empresarial é formado por micro e pequenas empresas. Essas micro e pequenas empresas são responsáveis por 52% dos empregos formais,
Então, mais da metade do emprego formal em nossa sociedade é gerada por essa massa de micro e pequenas empresas, né? Como se diz, né? A grande e a média empresa, isoladamente, ela gera mais emprego do que a micro e a pequena empresa. Isso, aritmeticamente, é muito simples da gente perceber, né? Quando a gente visita uma empresa de grande porte, tem 10 mil, 11 mil funcionários, né? Uma empresa de pequeno porte não vai ter esse número de funcionários, mas quando se soma e se junta esse conjunto de empresas, elas perfazem 52% do total de empregos formais em nossa sociedade, né? Contribuindo com 41% da massa salarial paga, né? Então 41% do salário pago no país é pago por micro e pequenas empresas, participam de 62% das empresas exportadoras, né? Embora a gente tenha uma característica de ter uma grande parte de empresas das empresas que exportam serem micro e pequenas empresas, 62%, mas uma parte menor, né, no total das exportações no Brasil, em função de uma concentração em empresas de maior porte, né. Elas participam com 27% da renda interna bruta do país, do tal do PIB, do Produto Interno Bruto, né, e aqui entra um dos desafios, né, que nós temos em termos de aumento da participação das micro e pequenas empresas nesse bolo, né, que é o bolo aí do PIB nacional, né? E essas empresas participam com 32% das compras públicas federais. Então, o que se observa é uma significativa presença da micro e a pequena empresa nos grandes números nacionais, né, com um espaço ainda a ser conquistado no que se refere ao Produto Interno Bruto. E quando nós olhamos a taxa de sobrevivência dessas empresas, né, a gente percebe que após 2 anos de constituição da empresa, houve uma melhora, né, e uma queda, portanto, da chamada taxa de mortalidade das empresas de pequeno porte, né? Nós chegávamos, em 2008, a ter 45% das empresas que não faziam o segundo aniversário, ou seja, não passava de 2 anos, né? Elas não resistiam a 2 anos de empresas formalmente constituídas, que é um número extremamente elevado, né? Se a gente pensar quase metade das empresas não passam de 2 anos de atividade, significa que a mortalidade é muito alta, né? Se nós formos colocar isso como algo para a vida de uma pessoa, se a gente fosse pensar numa taxa de mortalidade infantil dessa natureza, a gente estaria numa sociedade, né, à beira aí do colapso social e demográfico, né? Assim eram as empresas até pouco tempo atrás. Menos da metade passava. Com o advento de todo um conjunto de legislações, de alterações, né, de apoio à micro e pequena empresa, advindos principalmente do ambiente legal da Constituição Federal de 1988, que preconizou, né, o tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas, o que nós observamos é que esses incentivos acabaram impactando numa queda da taxa de mortalidade das empresas, ou, de forma positiva, o que a gente chama de um aumento da taxa de sobrevivência, né? Há índices aí próximos a 75% de sobrevivência e 25%, portanto, de mortalidade. Então, a gente sai de 45%, 46% de mortalidade e a gente reduz essa taxa de mortalidade para 25%. Ou seja, 1/4 das empresas ainda continuam não passando dos 2 anos, né? Então, ainda é um número que demanda desafios, né, para a gente reduzi-lo. Mas, se comparado com o período imediatamente anterior, de 45%, uma queda de 20%, né, da taxa de mortalidade perfazendo aí 23,4%, último dado disponível, né, que é o de 2012, né, a gente tem uma queda significativa em termos da taxa de mortalidade, né? O que a gente espera é que essa trajetória ela se mantenha, né? A gente sabe da situação que a gente vive os anos para frente de 2012, né? Então a gente está falando de 2 anos de mortalidade, então aquelas que passaram de 2014. Então, se nós pegarmos agora, quando divulgarmos as taxas
de empresas que ainda estão abertas em 2015 e 2016, o que a gente espera é que haja pelo menos uma estabilidade deste número face, né, a essa situação que a gente tem vivido aí nos últimos anos. Então, é um desafio manter essa taxa de mortalidade baixa e a taxa de sobrevivência alta, né, porque toda vez que uma empresa fecha a porta, né, são recursos desperdiçados que nós temos em nossa sociedade. Recurso do empreendedor, sonhos que foram colocados ali e recursos financeiros, humanos e toda uma expectativa que se fez, funcionários que estavam dependendo deste empreendimento, né, para sustentar as suas famílias, né, e obviamente que uma sociedade que se espera que seja uma sociedade desenvolvida, é uma sociedade que tem que valorizar o trabalho e o empreendedorismo, né? Então, valorizar o trabalho e o empreendedorismo é pensar nas condições que a gente tem para que as empresas se formalizem e continuem, né, ativas, né, após vários anos aí de atividade, consiga cumprir, né, com o seu papel social, que é a geração de emprego, a geração de renda em nossa sociedade, né? É por isso que lá ainda na Constituição de 88, no seu artigo 179, né, o legislador colocou um dispositivo que é exatamente dispensar a essas empresas um tratamento diferenciado e favorecido. E não só diferenciado e favorecido para essas micro e pequenas empresas em função do seu impacto em termos econômicos, em termos sociais, como nós vimos até esse momento. Mas também em função da diferença que há entre a capacidade que uma empresa de micro e pequeno porte tem de competir e a capacidade que uma grande empresa tem de competir. Não estão em uma situação de plena igualdade, né? Assim como você tem desigualdade do ponto de vista da capacidade das pessoas exercerem o seu trabalho, né, tem desigualdade social, tem desigualdade em termos de família, em termos de renda, nós também temos uma desigualdade em termos de capacidade de competição produtiva em nossa sociedade. Isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? Quando você pega uma empresa que tem uma estrutura maior, né, ela tem todo um arcabouço, né, todo um aparato mais estruturado, né, de departamentos, de estruturas que dão uma condição diferente a ela. Quando a gente compara isso com uma empresa de menor porte, em geral esses aparatos de segurança eles são menores, né? Você tem o bote salva-vida lá com menos, né, coletes, né, para o salvamento dessas empresas de menor porte, porque você tem uma diferenciação do posicionamento de uma pequena empresa do posicionamento de uma grande empresa, né? Então, a micro e a pequena empresa, ela merece, né, esse tratamento diferenciado e favorecido, não apenas em função do seu aspecto social e econômico, mas também em função da sua diferença em termos de competição, né? E ao Estado, né, ao Estado cabe, em nossa sociedade, ter uma intervenção que dê um pouco mais de condições iguais e iguais oportunidades para as empresas, né? Assim como para as pessoas várias políticas, né, públicas se justifica em função da desigualdade e o Estado tenta nivelar e dar uma igualdade maior de oportunidade para as pessoas, assim também é no ambiente empresarial, em que você tem uma atuação de política governamental, de política pública, para que a largada seja mais, dada do mesmo ponto, né? A largada seja igual, não tenhamos uma largada um pouco mais à frente, alguém largando numa corrida aí de 200, 300 metros um pouco mais atrás. Então, ao Estado coube essa tarefa de dar uma maior igualdade a partir do tratamento diferenciado. A diferenciação não é
para você ampliar a desigualdade. A diferenciação no âmbito empresarial é para você igualar as oportunidades e ter a capacidade das empresas competirem de mais igual para igual. Não que tenhamos uma mesma posição, mas que reduza essa desigualdade, né? E ao longo do tempo, a partir do momento em que se inseriu na Constituição esse tratamento diferenciado, lá em 1988, né, nós tivemos todo um conjunto de debates na sociedade brasileira para ter a regulamentação de uma legislação que fosse complementar ao que dispõe a Constituição Federal. É por isso que veio em 2006, né, a Lei Complementar número 123, que nada mais faz que regulamentar aquele tratamento diferenciado e favorecido previsto na Constituição Federal, né? Até o momento em que se teve a edição desta lei complementar em 14 de dezembro de 2006, se teve um conjunto de debates na sociedade, né, envolvendo atores políticos, envolvendo atores empresariais, envolvendo lideranças, né, e entidades empresariais, envolvendo governos, né, envolvendo empresários, para que tivesse uma legislação, né, que de fato colocasse o que é importante para que se tenha esse tratamento diferenciado e favorecido. Por isso que se teve um período que não é um período curto, né? Se a gente pegar de 1988 até 2006, né? Nós temos aí quase 20 anos, né? No lapso temporal, né? Desde a Constituição até a Lei Complementar 123, mas foi um amadurecimento que se teve, né? Teve outras legislações anteriores a essa, mas teve um amadurecimento do que teria que se colocar nesta lei complementar, né? Então, se teve todo um debate que resultou nesse chamado Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, também conhecido como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, e que instituiu lá o chamado Simples Nacional, né? Muitas vezes a Lei Complementar 123 é conhecida como a Lei do Simples, né? O Simples, na verdade, é um dos aspectos que essa legislação traz, né? A legislação, ele tem em torno de 14 capítulos, né? E nesses 14 capítulos, um dos capítulos é o capítulo tributário, né? Por ser mais conhecido e por impactar diretamente no bolso, né, do empresário e por impactar diretamente no recebimento do governo, né, foi o aspecto que é o aspecto que é mais lembrado, né, quando se fala da lei da micro e pequena empresa. Mas é um dos aspectos, não só a questão tributária está ali dentro da lei complementar número 123, colocando um tratamento diferenciado do ponto de vista tributário, né, e ampliando o que era antes o Simples Federal para o Simples, incluindo os estados pelo ICMS e os municípios pelo ISS, ou seja, formando o Simples Nacional. Mas tem outros dispositivos também, além do tributário, como, por exemplo, a parte de compras governamentais, né? E depois dessa primeira edição da lei lá em 2006, a gente percebe, olhando no tempo, né, as várias legislações para os pequenos negócios, nós percebemos que há uma legislação, né, que ela não é uma letra morta, né? Ou seja, não é uma legislação que fica parado ou que não impacta a sociedade, né? Como muitas vezes se fala de lei que pega e lei que não pega, né? Em alguns momentos, né, as pessoas têm essa percepção, né, e que às vezes é real mesmo, né? E que a gente tem essa figura da lei que não pega, né? Então, quer dizer, né, a lei que não pega significa que nós temos algum problema, né? Porque lei não tem que pegar ou não pegar, lei é para ser cumprida, né? E quando a gente pega a lei complementar número 123, ela tem modificações ao longo do tempo em função dela ter pegado, né? Pegado em que sentido? Ela ser praticada, né? Ser praticada tanto
no que se refere aos benefícios que ela trouxe para os empresários, né, e com isso se refletiu na competitividade, como nós vimos anteriormente, em parte, não é tudo, a gente não pode ser cego pensar que isso é tudo, né? Mas em parte ela impactou na taxa de sobrevivência da empresa, ou reduziu a taxa de mortalidade, mas não só a lei, mas a lei também influenciou positivamente nisso. E a gente percebe que ao longo do tempo ela vai incorporando alterações necessárias e que a sociedade começa a perceber que há modificações necessárias, né? Então nós tivemos lá, ainda em 2007, não passou um ano, né, em que você teve novas categorias que foram permitidas a aderirem ao Simples Nacional, né? Então você teve no Simples Nacional algumas categorias que ficaram de fora e obviamente essas categorias vão questionar por que ela ficou de fora do tratamento diferenciado, né, já que o tratamento é para microempresa e pequena empresa, então independente do setor ela teria o direito, né? Então isso fez com que vários setores fossem incluídos ainda no ano 2007, não deu um ano de vigência da lei, já em 2007 foi incluído, né? Lembrando que a parte tributária só entrou em vigor em julho de 2007, então nem sequer entrou em vigor, já as categorias começaram a perceber o benefício que isso traz para a competitividade dessas empresas, né? E já houve alteração lá em 2007. Em 2008 a gente teve uma modificação incluindo um segmento empresarial que estava de fora das políticas, né, que foi a instituição da figura do microempreendedor individual no ano de 2008, com a Lei Complementar número 128, né, e é importante que essa figura jurídica do microempreendedor individual, na verdade, já existiam iniciativas anteriores a se criar um mecanismo de inclusão, né, de pessoas que trabalham por conta própria, são autônomos, e que no máximo vai ter um ajudante, um funcionário que vai auxiliar ele e que ele ficava totalmente à margem da legislação, né, ficava na informalidade, né, e atuava na informalidade, né. Neste momento se previu e se instituiu uma figura nova no que se refere ao ordenamento jurídico empresarial, criando a figura do microempreendedor individual, o que fez com que vários que que estavam na informalidade, melhor dizendo, fossem formalizados. Uma pesquisa do IBGE de 2003, né, uma pesquisa do IBGE de 2003, chamada Economia Informal, estimava em torno de 14 milhões de empreendimentos informais no Brasil, né? Você tinha mais ou menos 6 milhões de empreendimentos formais e 14 milhões de empreendimentos informais. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada, né? Porque o número de informalidade é maior que o número de formalidade, então tem alguma coisa estranha, né? Isso não é uma coisa normal, né? Então aqui se teve uma figura para que uma parte desses viessem para a formalidade, né? Isso veio lá em 2008, hoje é o maior número de segmento empresarial, e também no ano 2008 se criou a figura do chamado agente de desenvolvimento, né? Que é uma pessoa indicada pelo poder público municipal, né, que vai atuar como um promotor do desenvolvimento naquela comunidade, né? À luz da experiência dos agentes comunitários, dos agentes de saúde, dos agentes de crédito, de microcrédito principalmente, se pensou numa figura que fosse colocada no seio da administração pública municipal para tratar do assunto desenvolvimento, que em geral é um assunto menos tratado, né? É mais tratado outros assuntos que não desenvolvimento, né? Em 2009 também se ampliou novamente a questão do Simples Nacional, o setor cultural. Em 2011 se corrigiu as tabelas do Simples Nacional, né? Então você teve uma ampliação do faturamento. Isso fez com que houvesse um aumento de pessoas que caminharam para a formalidade novamente, em função do ampliamento do faturamento. Em 2014 veio uma grande modificação, principalmente no Simples, que foi o debate sobre quem tem direito ou não ao Simples, né? Se eu sou uma empresa que faturo 3 milhões, por que eu tenho que estar de fora do Simples Nacional?
né? Se o meu vizinho aqui que fatura a mesma coisa, só porque ele atua com o segmento, por que ele não pode aderir ao Simples, né? Então, se o segmento lá de audiovisual não pode aderir ao Simples, por que o outro pode aderir? Qual que é a diferença que existe? E daí esse debate resultou na universalização do Simples. O Simples é uma opção, indústria, comércio e serviço, né, que podem, né, aderir a esse regime. Inclusive o produtor agropecuário, né, que na sequência também já pôde aderir ao Simples Nacional. Em 2016 se teve mais uma modificação, liberando o empreendedor para ter o seu negócio na residência, algo que era proibido a priori. E em 2016 veio a revisão que vai valer para o ano que vem, né, que é a revisão das tabelas do Simples, corrigindo todos os faturamentos, os limites de faturamento. Então, o que se percebe que essa legislação conferindo o tratamento tributário teve várias evoluções no tempo, né, resultando no que hoje a gente tem do Simples, né, e do Simples e toda a legislação da micro e pequena empresa. E quando a gente pega a legislação a Lei Complementar número 123, o que nós temos? Não é só tributário, né, como anteriormente a gente viu, né? A legislação ela abarca vários temas que interferem na competitividade da empresa, né? E nós temos tanto incentivos por parte da legislação de simplificar e regularizar, formalizar os empreendimentos, então incentivos para que se simplifique e incentive a formalização, quanto nós temos incentivos de outra natureza que são tão importantes quanto o primeiro, que é conferir maior capacidade de competitividade e maior oportunidade para as micro e pequenas empresas, né? Sendo que, de um lado, nós vamos ter todo um conjunto de regulamentações que vão facilitar a entrada das empresas no mundo formal e fazendo com que haja um processo paulatino de reduzir gradativamente a informalidade desse país e fazer com que a gente atue na formalidade, né? Então isso foi toda a legislação que simplificou o processo de abertura de empresa, que, é claro, tem que avançar muito, né? O último dado disponível, né, foi agora do ano 2017, né, por ironia, né? Numa classificação, numa metodologia feita pelo Banco Mundial, né, o chamado Doing Business, ou facilitando negócios, né, e ranqueando os países no mundo, né, 189 países que fazem parte desse ranking, né, do Banco Mundial. Por ironia, a gente é o 123º, ou seja, 123, assim como a Lei Complementar 123, né, a gente está na posição número 123, né, de 189 países em termos de facilidade de abertura de negócio. Então a gente está lá na lanterna. Então, obviamente que houve avanços, mas quando a gente se compara com outros países, a gente percebe que temos muito a avançar, né? Então é isso que a legislação trouxe, um combate à dificuldade de se abrir negócios em nossa sociedade. Isso veio com o próprio Simples Nacional, né, em que você tem uma desoneração tributária, isso impactou significativamente as empresas, né, de forma positiva, sem reduzir a arrecadação, né, então consagrando a máxima de que é melhor todos pagarem menos, né, do que alguns pagarem muito, né, então para o próprio fisco é melhor que todos reduzam a carga tributária, melhor que reduza a carga tributária e mais gente passe a pagar, né? Não só para o indivíduo, seja pessoa jurídica ou pessoa física, é melhor, mas para o próprio fisco, para o próprio setor arrecadador é melhor também, porque ele vai arrecadar mais e não menos, né? Então isso foi provado com o Simples Nacional, né? Também, dentro da linha de simplificar, se teve a criação do microempreendedor individual, esse empresário individual que fatura até R$60 mil no ano e que tem um funcionário dentro de algumas categorias, não são todas, né? Tem algumas restrições, são mais de 400 atividades, mas não a totalidade. E o advento da chamada Rede Simples, né? Rede Sim, que é a Rede Nacional de Simplificação e Desburocratização, que é uma
nada mais é do que levar para os órgãos de licenciamento, licenciadores, tudo o que se refere a tecnologias que facilite o trabalho deles, né? E que facilite a vida do empreendedor, ou seja, para que pedir 2, 3 vezes a mesma informação? Por que tem que preencher um monte de papel se tem computador que registra a informação, se tem internet, se tem web service que pode, quando eu digito uma informação na Receita Federal, essa informação, por que ela não vai para a Receita Estadual? Por que não vai para o município? Quer dizer, uma coisa que teoricamente seria algo normal frente às tecnologias que a gente tem na sociedade, né? Isso começa a vir agora e, felizmente, está se avançando com a chamada Rede Sim, né? Trazer a tecnologia para o processo de abertura, simplificando tanto a vida de quem concede a licença, quanto a vida de quem precisa daquela licença, né? Então, esse é um lado de toda a legislação de tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa. Mas tem um outro lado que é tão importante quanto o primeiro lado. Porque não basta abrir empresa, tem que mantê-la. Não basta abrir um monte de empresa. Vamos ser campeão de abertura de empresa. Se um monte morrer, nós não fizemos muita coisa.